Olá, meus irmãos, estamos aqui ao vivo para mais um debate aqui no canal Remanescente. Hoje estamos muito contentes aqui porque esse projeto está no começo, mas já tivemos aí o primeiro episódio, né? E agora, neste segundo episódio, nós temos aqui o pastor Paulo Batista e nós temos o irmão Ricardo Maciel também, para explanarmos sobre esse assunto, que é um assunto, né, para muitos esclarecido, para muitos polêmico, mas eu creio que para todos importante. Não deixa de ser um assunto importante. E como eu sei que o irmão Ricardo aborda esse assunto e o pastor Paulo também aborda esse assunto, a gente trouxe os dois aqui hoje para participar desse debate. Na verdade, não vai se tornar um debate muito acirrado, porque eu acho que as informações elas se interligam. Talvez um pouco de conhecimento a mais, que talvez um ponto de visão que o outro não tenha, né? Que a gente vai conseguir agregar aqui. É lógico que um vai fazer pergunta para o outro, porque talvez o entendimento não vai fechar em algum ponto, mas eu creio que ele é um assunto tranquilo, diferentemente do primeiro debate, que foi um pouquinho acirrado. Eu acho que esse vai ser um pouco tranquilo. Mas eu tenho alegria aqui de apresentar pastor Paulo Sérgio Batista, para quem não conhece, ele está aí no lado direito da sua tela. Ele é graduado em História e Teologia, pós-graduando em História da Igreja, mestre em História da Ciência, pastor Batista há 18 anos, escritor de alguns livros, não é um, é alguns. Manual de Respostas Bíblicas, Manual Jovem de Aplicação Pessoal, Os 7 Mitos do Adventismo, Curso de Evangelismo Pessoal, Verdades que Libertam e Curso Defesa da Fé. Na verdade, os cursos aqui não são livros, é um curso que ele ministra, né, pastor? São os cursos que o pastor ministra, que é Evangelismo Pessoal, Verdades que Libertam e Curso Defesa da Fé. E ao nosso lado aqui esquerdo, nós temos o irmão Ricardo Maciel, que é ministro do Evangelho do Reino e atuante na área de ensino desde 2009. Está à frente do canal Vozes de Trombeta e é parceiro do Ministério Vozes do Deserto, atuando como professor do seminário online As 4 Dimensões do Reino. Publicou alguns livros também, né? Mas em forma de e-books por enquanto, que é o Prélio dos Cânticos, Armadilhas Digitais, o livro Moed, Solenidades Bíblicas e Os Últimos Dias. Na verdade, o nome do livro é Moed, Solenidades Bíblicas e Os Últimos Dias, dentre outros também. Eu quero até aproveitar aqui, ó, Manual de Respostas Bíblicas, que eu ganhei do pastor Paulo Batista, quando ele esteve aqui, e também os 7 mitos do Adventismo. Como é que faz para adquirir, pastor? Se alguém quiser. Eu vou deixar depois um contato no final. De repente, pode entrar em contato comigo aí pelo meu e-mail, pauloapologetica@gmail.com. pauloapologetica@gmail.com. E aí o pessoal pode entrar em contato lá depois e a gente vê como é que faz. Tá certo. Aqui também na descrição desse vídeo, você pode ter acesso aí então, ao contato do pastor. Esqueci de falar que o pastor também ministra no canal dele, chamado Apologia com P, certo, pastor? Então, certo. Deixa eu só te falar uma coisinha. Essa Verdades que Libertam é um material de evangelismo, okay, tá certo? Com videoaulas, é uma revista de 52 páginas com videoaulas, onde eu coloquei o método das Testemunhas de Jeová no material evangélico. Né? Você evangelizar a pessoa já ensinando as doutrinas essenciais da fé. Então, é um material para evangelização de igrejas. E o curso Defesa da Fé já é o curso que é vendido pela Faculdade Teológica Bethesda, onde eu também dou aula, que é o curso de Defesa da Fé. Né? Então, quem quiser adquirir também, você pode fazer à distância, são 18 meses, você tem um certificado, enfim. É um curso que você pode fazer à distância. Tá certo. Vai ficar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, o contato do pastor também. Vamos dar início, então, ao nosso tema que está sendo proposto.
E o tema é simples: rejeitou Deus aos judeus? O povo judeu foi rejeitado por Deus? Será que existe ainda alguma promessa para Israel? É lógico que a gente vai ter que passear um pouco aí pelos livros da Bíblia, mas eu tenho certeza que tanto o pastor Paulo quanto o irmão Ricardo podem trazer aí bastante informação a respeito desse assunto. Pastor Paulo, pode fazer aí a sua primeira apresentação e a sua colocação inicial aí a respeito deste tema. Quando nós falamos, primeiro, é um prazer conhecer o Ricardo, não é um prazer, eu acho que é sempre o debate, ele é importante, né, para esclarecimento, ampliação do nosso próprio conhecimento, e enfim, para mim é sempre um prazer poder participar de programas. E agradecer também a você aí, Wagner, pelo convite, né? Mas sempre quando nós falamos da questão do judaísmo, né, Deus ele não rejeitou a ninguém. Então eu começo dizendo que Deus não rejeitou a nenhum povo, Deus não rejeitou a nenhum grupo específico, não é? Nós temos isso de forma muito clara no capítulo 9, verso 24, aqui de Romanos, né, quando Paulo diz: os quais somos nós a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada. Então nós temos capítulo 10, verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, Paulo dizendo, a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então nós temos um texto na Bíblia, temos o Novo Testamento, essa perspectiva é uma perspectiva neotestamentária, não passou na cabeça dos judeus no Antigo Testamento a ideia de igreja, né? A ideia de inclusão dos gentios, inclusive com maioria. A igreja, ela começa como, o cristianismo começa, inicia ali como uma seita, no sentido clássico do termo, uma seita judaica, né? Não no sentido pejorativo, mas uma seita judaica, um grupo, uma escola, um partido, dentro do judaísmo. Cristãos e judeus no começo, né, a princípio, eles não têm nenhuma dificuldade de se relacionarem, de terem, né, esse contato no início. Cristianismo e sinagoga tem muito a ver nesse início, mas por causa de algumas questões vai haver um afastamento maior. Esse conflito que a palavra de Deus, que algumas pessoas tentam colocar, né, os judeus são uma classe especial. Eu, particularmente, não vejo judeus como uma classe especial. Eu vejo que eles foram uma classe especial, que eles foram instrumentos de Deus para a revelação da palavra, né? O que nós temos de Bíblia, a maioria dos textos são textos de origem criadas por judeus, né? E a outros não, mas a maioria sim. Então, eu vejo os judeus como um povo que tiveram um privilégio enorme e que a igreja, ela recebeu esse privilégio deles, né? E mesmo sem eles terem o entendimento do Messias, acabou com que essa mensagem do Messias se solidificasse mais entre os gentios. E aí acabou surgindo toda essa questão da união, né, do gentio com o judeu através da igreja. Para mim, conversão é isso. Tem muito grupo messiânico, judeu messiânico, cristãos, né, messiânicos, que dizem: não, eu sou cristão messiânico e tudo, mas tem algumas ideias muito, muito complexas com relação a Jesus. Uma delas é não aceitar a divindade dele. Então, inclusive, esse é um dos aspectos que a gente deve pensar, porque muitos judeus messiânicos não aceitam a divindade de Cristo. É muito comum você encontrar judeus que se dizem messiânicos e que dizem que Jesus é um ser especial, foi iluminado por Deus, foi aquela visão judaizante do primeiro século, do segundo século, que via Jesus como Messias, porém jamais passou por eles a ideia de que Jesus tinha uma divindade, ou que era divino de alguma forma. Perfeito, perfeito. Irmão Ricardo, sua primeira abordagem a respeito do tema. Amém. Gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer de estar aqui. É um privilégio de termos essa liberdade de compartilhar da palavra de Deus,
com irmãos que estão assistindo, a cada um de nós, os canais. E prazer estar aqui com o pastor Paulo Batista, de estarmos compartilhando deste assunto tão importante, onde nós realmente percebemos que muitos já defendem uma visão de que os judeus não têm mais parte alguma na obra de Deus. E nós percebemos através das Escrituras de que o Senhor, ele tem uma obra, e essa obra ela já começa a se desenhar ali no momento em que o Senhor fala com Abraão. Eu sempre gosto de trazer essa passagem de Gênesis, capítulo 22, verso 17 e 18, num contexto em que Abraão ele foi ali provado, houve uma provação da fé de Abraão. E neste momento, neste cenário que tem uma tipologia tão rica, envolvendo um pai entregando o seu único filho, nós já percebemos aí a obra de Deus enviando o seu filho unigênito para um propósito. E então Abraão ele é aprovado, e então o Senhor fala com ele acerca de um propósito, acerca de uma promessa. E entre os versos 16 e 18 diz assim, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Aí eu quero chamar a atenção de todos acerca destas características dessa descendência. Descendência como estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela, ou seja, nesta descendência, serão benditas todas as nações da terra. Então, nós temos aí uma descendência com duas naturezas, uma natureza como estrelas do céu e uma natureza como areia da praia do mar. Muitos estudiosos, irmãos mesmo em Cristo, ao bater o olho, parece que o Senhor vai colocar num patamar de igualdade. Olha, sua descendência será incontável como areia, incontável como estrelas, colocar tudo no mesmo pacote ali. Assim como é incontável a areia, vai ser, e também como é incontável as estrelas, assim será a tua descendência. Mas aqui eu já começo a enxergar de que esta descendência de Abraão, alguns serão como estrelas, ou seja, de uma natureza glorificada, como estrelas do céu. Todavia, existe aí um trabalhar do Senhor para uma descendência como areia, ou seja, não glorificada. E nesta descendência de Abraão, todas as nações da terra serão benditas. E aí eu faço uma conexão com as palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 32 e 33, onde ele diz assim, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Novamente, nós encontramos estes três grupos, onde ele cita a igreja de Deus, que eu começo a enxergar aqui esses descendentes como estrelas do céu. Ele menciona os seus conterrâneos, os judeus, ou seja, eu enxergo aqui essa descendência como a areia da praia do mar, e ele também fala de gentios, ele fala das nações. E aí ele continua, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então existe uma obra do Senhor envolvendo a descendência de Abraão, alguns sendo comissionados para um propósito de serem reis e sacerdotes, de serem como estrelas do céu numa condição glorificada, mas ainda existe uma obra envolvendo descendentes como areia. E nesta descendência, as nações da terra sendo benditas, como diz lá em 1 Timóteo 2, verso 3 e 4, que o Senhor deseja que
e todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tanto isso vale para a igreja, isso vale para o Israel, né? O Israel da carne, o Israel terreno, e também vale para as nações da terra. Então, existe uma obra do Senhor envolvendo tudo isso. Mais adiante eu vou esclarecer com mais calma sobre esse contexto dos 3 grupos aí. Tá certo, tá certo. Bom, essa foi a primeira abordagem. Eu quero passar rapidinho aqui, não quero tirar o tempo de vocês, vou passar rapidinho pelos comentários aqui, tá? Porque eu preciso dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando aqui. Vamos lá, vou dizer alguns nomes aqui. Ellie Carson, seja bem-vinda. Eliandro Vanderlei, seja bem-vindo. Irmão Marcos Nonato, está sempre com a gente. Guilherme Rodrigues, a irmã Rosa Franco, o irmão Amarildo, David Teodoro, o irmão Douglas está por aí com a gente também, irmão Cláudio Van, deixa eu ver quem mais. A irmã Lilian, seja bem-vinda, irmã Lilian. É isso, o pessoal que está aqui por enquanto, tem mais gente, lógico, mas o pessoal que se pronunciou nos comentários. Eu já quero aproveitar e dizer para os irmãos capricharem na pergunta. Ó, Samanta Aleu está dizendo eu. Também, você também, Samanta. Deus abençoe. Eu quero aproveitar e dizer para vocês, caprichem na pergunta, porque lá no final da live, uma pergunta dos comentários vai ser destinada para que eles possam responder. Só que não tem como a gente trazer um monte de pergunta. Então, capricha na pergunta, eu vou selecionar a melhor para trazer para eles. O irmão Maiker está por aí também. Abraço, irmão Maiker. Deus te abençoe, meu irmão. Ok? Vamos lá, então. Pastor Paulo Batista, voltando para a ordem aí da sequência, como o irmão Ricardo falou, agora é com você. Você gostaria de fazer alguma pergunta para o irmão Ricardo ou quer explanar alguma coisa dentro da sua fala ou dentro da fala dele? Fica à vontade. Ok. Ricardo, meu irmão, você não acha que esse posicionamento, por exemplo, é uma visão muito alegórica dos judeus da promessa, né? Porque quando eu olho esse texto, eu fico pensando como é que o Abraão ouviu isso, como é que ele entendeu isso, né? No tempo do Abraão não existe uma escola alegórica, no tempo do Abraão não existe um judaísmo que use uma ferramenta alegórica, né? Essa promessa de ser como areia e como estrelas, como é que ele entenderia isso, né? Dentro do judaísmo, que é uma língua tão concreta, né? É muito difícil. Fico imaginando como não deve ter sido o trabalho do pessoal da Septuaginta de traduzir o Antigo Testamento com uma língua tão concreta, né? Ou uma língua tão abstrata quanto é a língua grega. Isso deve ter dado algumas noites de insônia, né? Para eles tentarem traduzir alguns textos e algumas ideias que a gente sabe que não são muito fáceis. Então, eu não acho que essa era a abordagem necessariamente nesse texto, né, com relação aos judeus, em virtude do Abraão estar entendendo a coisa, de repente, de uma forma, olha aí as estrelas, está vendo as estrelas? Estou. Então, a tua descendência vai ser como as estrelas. Você consegue contar? Não. Olha a areia. Não dá para contar os grãos? Não dá para contar os grãos. Então, seu povo vai ser tão grande quanto. Eu acho que esse versículo em si não traria em si uma simbologia de algum papel além da grandeza e da amplitude de que seria a geração de Abraão. Tem um texto de Jeremias, capítulo 33, no capítulo 33 aqui de Jeremias, deixa eu ver aqui, 33, acho que deixa eu ver se é o 18. Jeremias 33, 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levitas, homem diante de mim. Não, nesse versículo aqui. Deixa eu... Aqui. Como não se pode, verso 22, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, Jeremias falando, né? Assim tornaria incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Eu não acho que esse texto, ele usa a mesma linguagem, Jeremias, o profeta, usa a mesma linguagem, né, para descrever a linguagem semelhante àquilo que a gente encontra no outro texto, no texto anteriormente mencionado por você, mas que esse texto aqui está simplesmente sem
falar de dois grupos, um grupo que tem alguma relação com algo, sei lá, celestial, outro terreno, mas simplesmente mostrando, né, que seriam grandes, seria uma descendência ampla, seria um povo muito numeroso. Você não acha que a gente acaba tentando alegorizar esses textos para tentar harmonizar algumas questões do judaísmo ou do futuro que Deus tenha para os judeus? A pergunta que eu tinha que fazer. Amém. Bom, eu acredito que o Senhor, com o passar do tempo, onde ele falou com Abraão, e ele falou com Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis, e aos poucos ele foi detalhando mais acerca dessa promessa, envolvendo essa descendência, uma descendência como estrelas, uma descendência como areia. E o que eu posso acrescentar aqui nesse entendimento? Eu vou chegar até Jeremias 33, mas antes eu quero comentar acerca dessa descendência como estrelas, que faz alusão aos glorificados. Eu quero mencionar aqui um Irineu de Leão, que ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo aprendeu do apóstolo João, né? Aqui, Irineu de Leão, no seu livro, ele cita na página 338, no item 26.1, onde ele faz menção dos glorificados serem como as estrelas, os sábios que vão instruir a muitos, e eles serão como estrelas do céu e viverão eternamente, mencionando, inclusive, a passagem de Daniel 12, que diz aqui, no 12, no verso 3, diz assim, ó, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, esse verso 3 de Daniel 12, o próprio Irineu de Leão usou ele para referenciar os descendentes como estrelas do céu, os glorificados. E aí nós começamos a entender como que os primeiros cristãos ali, até o 3º século, né, eles tinham um entendimento muito ali enraizado na igreja, na escola de Antioquia, ali dos apóstolos. Então, isso me fez conectar também com aquilo que o Senhor vem falando nas Escrituras. E por isso que Jeremias 33, ele é muito importante para endossar esse entendimento, que ele vai reforçar que esses descendentes como estrelas apontam para os descendentes que serão glorificados, todavia existe uma obra para os descendentes como areia. Então, quero falar um pouco de Jeremias 33 aqui, onde ele diz assim, no verso 14, que vem dias, ou seja, vai apontar para os últimos dias, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. E aí nós precisamos avançar no que o Senhor vem falando sobre as duas casas de Israel nas Escrituras. Aí ele diz assim, naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Eu começo a enxergar uma descendência como estrelas, porque está apontando para Jesus. Ele é o descendente de Davi. Ele executará juízo e justiça na terra, e naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Judá sendo salvo e Jerusalém habitando seguramente, eu vejo aqui os judeus sendo salvos naqueles últimos dias, onde está escrito ali em Zacarias, capítulo 12, a partir do verso 10, a gente vai chegar lá um pouco mais adiante. E Jerusalém sendo habitada seguramente na terra. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. E aí diz no verso 17, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono. O assentar no trono de Davi vai remeter para Jesus, o descendente de Davi, na condição
né, vai apontar para Cristo. Nós sabemos que Cristo é a cabeça mais o corpo, e a igreja estará com ele reinando aqui, né, reinando sobre as nações, apontando para essa descendência de característica glorificada. E aí no verso 18, nem aos sacerdotes levitas. Então ele faz uma menção dos sacerdotes levitas. Faltará homem diante de mim. E aí mais adiante ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, no verso 20, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal como que não haja nem dia nem noite, poderá-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, apontando para a descendência glorificada, apontando para Jesus. Como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, existe aí duas classes aí. Uma classe apontando para Jesus, a descendência glorificada, mas tem levitas sacerdotes sendo ministros. Aí no verso 22, como não se pode contar exércitos dos céus, olha aí as estrelas do céu, nem medir-se a areia do mar, uma natureza não glorificada. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, glorificados, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E aí no verso 24, eu acredito que dá a clareza que nós precisamos. Não atentas para o que diz este povo. As duas famílias, olha aí, duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Olha só que pergunta, porque faz alusão a essas duas famílias. Porventura rejeitou? Uma pergunta que nós conectamos lá em Romanos capítulo 11, quando Paulo ele vai falar, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo algum. E aí nós vamos chegar, se Deus quiser, lá em Romanos 11, onde tem uma obra envolvendo a igreja, o enxerto das duas oliveiras, mas que também envolve alcançar com misericórdia aqueles judeus, né, como nós também enxergamos em Zacarias capítulo 12. E ele diz assim, eu não vou rejeitar, né, ainda aqui em Jeremias 33, a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência de Davi, quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E quando nós entendemos que essa descendência glorificada remete para a ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal eterna, superior, celestial, a gente reconhece que ela vai estar acima, ou seja, sobre aqueles que estarão na terra. Pode continuar, mas termina aí que já está terminando o tempo. Pode concluir. Mas é isso, realmente, eu acho que Jeremias 33, ela vai reforçar o que o Senhor já estava falando para Abraão lá em Gênesis, capítulo 22. Né? Nós sabemos que os patriarcas, eles caminharam, né, de acordo com a palavra que o Senhor foi entregando, mas eu acredito que o Senhor foi entregando todas essas mensagens, principalmente para chamar a atenção do propósito acerca dos últimos dias, como diz lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 10, onde ele diz assim, e eu vou encerrar por aqui, que desde o princípio, ou seja, desde Gênesis, eu anuncio as coisas que vão acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e tudo aquilo que eu falei vai se cumprir. Farei toda a minha vontade. Ou seja, desde Gênesis, o Senhor vem anunciando o que ele vai realizar nos últimos dias. Isso inclui essa promessa feita para Abraão. Pastor Paulo Batista, quer triplicar, dar tréplica? Esse texto do capítulo 33, né? Ele é um texto, o profeta Jeremias é um dos profetas, né, que está falando da catástrofe do povo, da infidelidade, de tudo isso. E nesse texto, né,
Ele diz, quando ele fala de dois povos aqui, vem a minha palavra do Senhor, Jeremias, dizendo, não atentes para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou, assim desprezaram o meu povo, para que os seus olhos já não é, para que a seus olhos já não é povo, né? Que é uma mensagem de restauração para essa nação. Eu não tenho dificuldade nenhuma de acreditar que Deus tem um projeto para os judeus. Aliás, a igreja, ela, como falei, ela inicia com os judeus. Agora, a maior dificuldade que eu acho é você pegar um texto, por exemplo, você citou Irineu de Leão, né? Irineu de Leão não é de uma escola alegoricista, mesmo que ele tenha feito a comparação com as estrelas, né? Nós falarmos que a ideia do texto bíblico é uma ideia de judeus, um grupo privilegiado no céu e outro na terra, eu acho que é muito além do que se esperava, do ponto de vista do que Abraão perceberia nesse texto, aliás, nessa palavra que o Senhor deu a ele. Agora, sem dúvida nenhuma, nós vemos nas Escrituras a ideia de que Deus ainda tem um plano para Israel, que ainda haverá uma conversão possivelmente em grande escala, não é? Mas, por exemplo, Apocalipse fala que Satanás arrasta um terço das estrelas do céu e as lança para a terra. E ninguém vai dizer que são judeus, usando a mesma expressão, que são judeus que ele está arrastando sobre a terra. A gente vai interpretar de outra forma. Então, eu acredito numa missão de Deus, que Deus não rejeitou. A igreja é a prova disso. E que haverá no futuro, né? Eu só não consigo entender que no futuro nós teremos toda uma reestruturação de um culto judaico, de uma coisa parecida com o culto judaico, como se fosse essa restauração completa do Israel antigo. Israel foi um povo extremamente desobediente durante toda a vida, foram desobedientes no deserto, foram desobedientes no período dos juízes, foram desobedientes no período dos reis, duas dinastias que surgiram, a primeira do Saul, a depois a do Davi, e o reino dividido, não é? Depois uma rejeição ao Messias. Então, eu acredito que Deus tem um projeto para os judeus, no sentido de que esse povo deles veio a revelação, deles vieram os profetas, dele veio o Messias, segundo a carne, não é? Então, eu acredito que Deus tem, sim, algo especial para Israel. Mas eu não entendo, não vejo, por exemplo, no Novo Testamento, todo esse respaldo que a gente poderia ter dentro das cartas de Paulo, dentro de Romanos, essa coisa de que, de fato, os judeus têm um papel muito superior ao papel dos gentios. Agora, vamos concordar num aspecto, né? A linguagem toda da revelação bíblica, quer ser no Novo Testamento, quer ser no Velho Testamento, é uma linguagem judaizante. É uma linguagem judaizante, porque a igreja começa aí. Tá certo, tá certo. Agora eu vou passar para o irmão Ricardo para que possa fazer uma pergunta para o pastor Paulo. Amém, amém. Então, pastor Paulo, eu gostaria de ver contigo qual o entendimento que o senhor tem a respeito da restauração espiritual das duas casas de Israel, ou seja, da casa de Israel, de Efraim, com a casa de Judá, que elas ali em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, a gente enxerga o contexto histórico da divisão do Reino do Norte, do Reino do Sul, e como que o senhor enxerga essa restauração? Se o senhor enxerga essa restauração de uma maneira profética, de uma maneira espiritual, ou simplesmente uma restauração física, que a gente percebe que, dentre os judeus, eles até hoje aguardam essa restauração física. Realmente, se você tem aí no sangue algo da linhagem de Issacar, de Zebulon, então você faz parte dessa junção das duas casas, né? Tu enxerga algo espiritualmente ou somente uma restauração física, como os judeus? Eu acredito, meu irmão, o seguinte, algo que foi muito explorado, né,
por exemplo, eu vou começar no Antigo Testamento, talvez seja mais claro, e depois ir para o Novo. Algo que foi muito explorado, e inclusive o evangelicalismo no século XIX nos Estados Unidos, algumas seitas estadunidenses também, discutiam sempre aquela questão relacionada às 10 tribos perdidas. Olha, tem as 10 tribos perdidas, os mormons achavam que o livro de Mórmon foi escrito por judeus que viveram na América, não é? Que seria esse remanescente das tribos do norte. Então, tinham muitas teorias. Parece que todos esses, quando tem a divisão e a Assíria, né? Quando a Assíria chega para o Reino do Norte, muitos desses judeus do Reino do Norte já tinham vindo bem antes desse ataque para os lados de Judá, e muitos judeus também já tinham vindo ali no período da própria divisão do Reino do Norte e do Sul. Você vê que muitos sacerdotes vieram para ajudar. Eles vieram para ajudar, eles vieram para aquele lado porque eles sabiam que havia uma corrupção do culto do lado de lá e se mantiveram fiéis durante um tempo, né? Então, eu vejo, meu irmão, que quando se fala de restauração das duas casas, eu vejo que os judeus, se eu olho para um judeu hoje, e é muito difícil a gente manter a questão da linhagem pura, tá? Se você olhar para um judeu safaradita e um askenazita e perguntar qual deles é da linhagem pura, porque um askenazi não parece judeu, né? O safaradita parece mais com árabe, né? Povo árabe. Então, biologicamente, esses povos, os judeus, eles se misturaram com muitos povos, né? Se misturaram muito. Eu não consigo ver um judeu, olhar para um judeu hoje e dizer assim, olha, esse judeu aqui, ele é descendente direto de um povo que ali há tantos milhares de anos atrás saiu do Egito e tal, e ele manteve essa linhagem pura. Não. Você vê Salomão casou com uma mulher egípcia. Você vê que né, Abraão, onde começa tudo, né, tem descendentes. Obviamente, Abraão não era judeu, né? Então, é isso. A minha grande questão, o irmão Ricardo, é que não daria para a gente acreditar que haverá uma restauração uma restauração desse povo numa forma completa, porque muitos judeus vão ser perdidos, muitos judeus foram perdidos, muitos judeus foram condenados. O judeu, para que ele entre na graça, para que ele reconheça a Deus, ele precisa passar pelo mesmo tratamento de qualquer um. É fé, é crença, é acreditar que Cristo é o Messias, né? E essas são ideias que os judeus estão muito distantes, completamente distantes, alheios. E eu acredito ainda que haverá uma conversão de muitos judeus, principalmente próximos da volta de Jesus, né? Então, eu acredito ainda que vai haver, que muitos judeus vão retornar, vão entender, olharão para aquele a quem transpassaram e vão lamentá-lo como quem chora por um primogênito. Eu acredito nisso, eu não tenho muita dificuldade com essa questão. Agora, ver duas classes de uma forma muito clara, do ponto de vista genético mesmo, né? Do ponto de vista de povo, físico, eu teria dificuldade com isso, porque você, lendo o que se tem sobre isso, né, nesse período, você não vai encontrar uma semelhança física muito grande entre esses grupos para dizer que é o mesmo. Então, são povos miscigenados, não existe povo puro. Todos eles são povos miscigenados. Agora, o que os liga? Uma tradição religiosa que até dentro do judaísmo também os divide, né? Se você pega um judeu hoje, o judaísmo rabínico, que é o maior, né? O judaísmo rabínico que é o maior. Se você pega um judeu dessa ala e você pega judeus, eu não vou nem dizer um messiânico, mas agora me fugiu a palavra.
Agora me fugiu a palavra, os judeus que não acreditam na tradição. Ortodoxo, não? Não, os ortodoxos acreditam na... Cabalista? Não, esses são esotéricos. Os judeus... Me fugiu a palavra agora. Existe uma classe de judeus que eles não acreditam, que eles são sola escritura, é igual dentro do cristianismo, entendeu? Do protestante é sola escritura, o católico tem tradição, né? Tipo fariseu, assim. Que eles... Porque os judeus rabínicos, eles são de origem farisaica, né? Quando o templo estava para ser derrubado, então saiu um grupo de judeus, eles saem, né, e pedem permissão a Tito para ir embora da cidade e profetizam que ele vai ser imperador. Ele autoriza a saída dele, né, junto com Yohanan Ben Zakkai. O Yohanan Ben Zakkai que vai ser o pai desse judaísmo que vai surgir depois da destruição do templo e que é o judaísmo tradicional dessa linha do judaísmo ortodoxo até hoje. Eles são descendentes de fariseus. Agora, tem uma linhagem do judaísmo, e a palavra fugiu da minha mente, está difícil de vir aqui. Tem ultra-ortodoxos também, né? Os ultra-ortodoxos também são da tradição, mas tem, por exemplo, em Israel, os ultra-ortodoxos eles não aceitam o Estado de Israel. Os judeus ultra-ortodoxos, tem um bairro chamado Miacheren, que se você vai lá, você fica impressionado. Eles não aceitam o Estado de Israel. Eles dizem que o Estado que eles aguardam não é um Estado político feito por homens, dentro de uma convenção humana, mas que é um Estado que o Messias vai estabelecer. E os ultra-ortodoxos de Israel têm essa visão. Tá? Me fugiu a palavra. Os judeus... Aredi? Seria Aredi? Não, já vai vir na minha mente aqui. Mas tem uma classe de judeus que não aceita a tradição, eles só acreditam na Escritura. Amém. Ok, compreendido. Ricardo, quer dar a tua tréplica aí? Deixa eu só... Ricardo, quando você fala de povo, você está falando de povo físico mesmo, genético? Porque é isso que minha pergunta foi em cima disso, porque é isso que eu fiquei na dúvida. Se é povo genético ou não. Se tu acreditava apenas nessa questão genética, nessa questão física, ou se tu enxergava algo profético, espiritual também. Entendi. Não, eu acredito que haverá uma restauração, mas não de todo Israel, tá? Porque vai ter que ser por fé. Vai ter que ser por fé. E nós não podemos esquecer que aqueles que receberam a revelação do Messias foram os primeiros a rejeitar. E foram os primeiros a dizer crucificam, né? Amém. Amém. É importante, né, assim, ouvir, né, e realmente entender o cenário dos tipos de judeus que existem aqui. E muito bom ter esse contato aí com o pastor Paulo, porque, de fato, existem judeus de vários tipos, assim, de pensamento, de entendimento. Tem judeu até que é ateu, que não crê mais, né? Então, e aí, com o pastor Paulo falando que tem que ser pela fé, eu gostaria de apresentar aqui, Wagner, acerca dessas menções proféticas sobre as duas casas de Israel, que nós aqui enxergamos realmente uma obra do Senhor de junção das duas casas de Israel pela fé. E gostaria de comentar aqui algumas passagens sobre isso. Deixa eu te interromper rapidinho, porque eu entendi a pergunta do pastor Paulo e eu acho que não ficou clara. É bom que fique claro para ele, para que ele se situe, até para reformular uma outra pergunta, para entender melhor a tua linha de raciocínio. Só te atrapalhando, Wagner. Essas duas casas você está falando são judeus e gentios? Porque eu não entendi bem Baseado nisso a minha colocação. Eu entendi. Eu entendi que o pastor não entendeu, certo? Vamos lá. O que o irmão Ricardo está querendo trazer lógico, nós estamos tratando aqui de judeu como um povo físico e literal, e aí, dentro dessa abordagem que o irmão Ricardo trouxe lá no início, ele acredita ainda numa herança
eu creio que quando chama judeu, por exemplo, o livro de Romanos diz que nos últimos dias teria uma reaproximação, certo? Eu acho que ele vai abordar isso. Agora, o que o irmão Ricardo vai trazer agora, quando fala das duas casas de Israel, nós não estamos mais falando sobre uma descendência física que a gente vai ter que procurar. E aí, o pastor Paulo Batista, ele é o quê? Ele é efraimita? O pastor Paulo Batista é da onde? Da tribo de Dan? Qual tribo? Não é essa a questão. Eu acho que é isso que o irmão Ricardo vai trazer. Não é essa a questão de um povo físico literal, porque a própria Bíblia não dá esse embasamento. A Bíblia nos aponta que hoje, né? Hoje não é mais o de sangue, mas sim aquele que herda pelas promessas. Aí vai entrar no que o irmão Ricardo falou. As promessas de quem? Dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Então, a gente entende um plano por inteiro. Eu acho que o Ricardo vai conseguir explicar um pouco melhor. Eu só queria te situar que quando ele fala dessa aproximação, ele não está falando agora de pegar e procurar onde que estão as outras 11 tribos. É até uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, porque tem muita gente que não entende isso, não é explicado dentro das igrejas. Por que que quando a gente fala de povo de Israel hoje, a gente só lembra de judeu? O irmão Ricardo vai explicar, o pastor Paulo sabe dessa divisão que aconteceu, né? Onde 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para o outro. Além de judeu, isso é importante, o Ricardo vai trazer. Não é eu que estou debatendo aqui, mas é importante trazer. Não, ótimo, a sua definição está ótima, para esclarecer melhor alguns pontos. Exato, é isso que eu estou trazendo. Além de judeus, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar disso, além de judeus, foi destinado junto com Judá Benjamim. Isso daí está muito bem claro quando houve essa divisão, ok? E eu creio sim também numa restauração ligado a esse ponto, mas não literal. Não é essa questão literal que nós estamos trazendo. Eu acho que sim, Deus faz uma abordagem para mostrar aquilo que ele quer revelar para nós lá no futuro. Mas enfim, irmão Ricardo, contigo. Amém. E muito importante, né? O pastor Paulo falou da fé. Então, eu consigo enxergar essa restauração das duas casas de Israel mediante a fé, porque os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3, verso 7. Então, nós temos esse entendimento. E aí, quando nós falamos das duas casas de Israel, primeiramente, eu quero enfatizar aquela bênção de Jacó aos filhos de José. Ali em Gênesis, capítulo 48, onde ele diz assim no verso 5, que Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Ou seja, ele pega os filhos de José e ele coloca ali como na primogenitura, porque Rúben foi o primeiro filho de Jacó. Mas ele pega Efraim e ele coloca no lugar de Rúben como primogênito. Tanto é que em Jeremias, olha, vamos até o profeta, o próprio Senhor declarou em Jeremias 31, verso 9, que Efraim é meu primogênito. Então, existe uma obra do Senhor aí envolvendo Efraim. Por que falar de Efraim, Manassés? Vamos voltar lá para Jacó abençoando os filhos de José. Ele pega a mão direita e coloca na cabeça de Efraim, visto que José colocou Efraim na mão esquerda de Jacó. Só que Jacó, movido pelo Senhor, claro, ele cruzou as mãos para que a mão direita da bênção da primogenitura fosse na cabeça de Efraim, porque Efraim é duplamente frutífero. Claro, desde Adão, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor falava desde já, frutifica, multiplica. Então isso foi movendo o coração de Jacó e ele, movido pelo Senhor, ele cruza as mãos e ele abençoa ali Efraim e Manassés, só que a mão direita sobre Efraim. No verso 16, ele diz assim, ó, seja neles chamado o meu nome, ou seja, eles vão carregar o nome de Israel. Por isso que o reino do norte passa a carregar o nome de casa de Israel, ou às vezes alguns profetas como o próprio Israel, e o reino do sul passa a se chamar casa de Judá. E aí no verso 16 ainda Jacó declara, eles vão multiplicar como peixes em multidão. No Almeida Corrigida Fiel está dessa maneira,
a tradução, como peixes em multidão no meio da terra. Uma conexão que a gente faz ali quando Jesus declara para os discípulos: vocês serão pescadores de homens nos confins, ou seja, já apontando para a igreja a missão dos servos de Deus de realmente pescar homens na terra, seja na Judéia, na Samaria ou nos confins da terra. Então tem uma obra envolvendo as nações da terra. E aí Jacó declara ali, porque José não estava entendendo o mistério, né? Que não, meu pai não é dessa forma, Manassés é o primogênito, mas aí Jacó ele vai falar com José, ele fala assim: não, eu sei, meu filho, eu sei que Manassés será grande, mas o menor, ou seja, Efraim, será maior, a sua descendência será uma multidão de nações. Se a gente pega o hebraico aí, meu hebraico é bem raso, já pedindo perdão aí ao pastor, aos irmãos. Multidão significa melou, e nações é goi, ou seja, melou significa plenitude, goi, gentios, ou seja, Efraim será uma multidão de nações, ou seja, plenitude dos gentios. A bênção aí envolvendo a plenitude dos gentios já estava sobre a cabeça de Efraim. Por isso que eu conecto com a fala de Paulo em Romanos 11, verso 25, que Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, uma obra do Senhor nas nações. Então, é necessário este endurecimento, porque existe uma obra do Senhor, inclusive, acontecendo até hoje. Então, nós percebemos aí, já em Efraim, ele vai representar essas 10 tribos. E aí a gente já tem pelos profetas de que eles foram espalhados entre as nações. O pastor explicou bem acerca dessa movimentação geográfica, onde está escrito próprio mesmo Daniel 9:7, quando ele vai orar pelos de perto, pelos de longe, né? Quer os de longe, e aí ele enfatiza Daniel na oração: em todas as terras por onde os tens lançado. E em Oséias 9, 16, 17, fala acerca de Efraim, porque Efraim, né, o reino do norte, desagradou a Deus, apostatou da fé, e o Senhor tem uma palavra de juízo contra Efraim. E lá no verso 17 diz que eles vão andar errantes entre as nações. E aí nós chegamos até Oséias. Falando de Oséias aqui, né? Me fala do horário aí, Wagner. Não quero passar muito. Mais 2 minutinhos, então. O Wagner não está nem olhando o horário, ele está com a mão no queixo, nem olhando o horário. Não, eu tô aqui absorvendo. Vai lá. Amém. Tá bom. Então vamos lá. Eu falei de Oséias 9 aqui, né? De que Efraim seria lançado, espalhado. E aí é interessante entendermos essa profecia de Oséias, que o pastor Paulo até mencionou, falando de Romanos 9. Eu gostaria de enfatizar mais essa passagem, onde no capítulo 1 de Oséias, o Senhor vai falar acerca dessa casa de Israel. Ele fala para Oséias: toma uma mulher de prostituições e você vai ter filhos com ela. E então ele tem 3 filhos. Primeiro é Gisrael, que significa Deus semeia ou Deus espalha. Então existe um propósito do Senhor de semear nas nações, de espalhar entre as nações. E ela teve uma filha, e o nome dessa filha se chamou Loruama, que significa não amada, sem misericórdia ou desfavorecida. Importante entender o porquê que Deus mandou colocar esse nome aí para estes filhos. E aí ele teve um terceiro filho, que significa Lo-ami, ou seja, não meu povo. E aí o Senhor vai continuando falando ali com Oséias. Nós chegamos nos últimos versos, que diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Ou seja, eles estão ali na terra, ainda nessa condição terrena, que não pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá, olha a união aí das duas casas, e os filhos de Judá e os filhos de Israel
juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Eu vejo Cristo aqui, eu vejo Jesus aqui, sendo cabeça desta união, né? Desta ligação. E subirão da terra, ou seja, eles vão brotar, eles vão florescer, vão subir da terra. Eu vejo aqui a glorificação, o arrebatamento, já começa a enxergar uma obra espiritual acontecendo aqui. E aí nós conectamos com Romanos 9, que o pastor Paulo até citou aqui, onde ele diz ali no verso 24 até o 26, a quem também chamou, não só entre judeus, olha aqui, Judá, mas também dentre os gentios. E aqui eu enxergo essa casa de Israel que foi espalhada e semeada, esta colheita de uma maneira espiritual, algo que o Senhor move através da fé. Então, judeus representam essa casa de Judá, que o Senhor tem uma obra, e gentios, né, uma obra envolvendo as nações da terra pela fé. E aí Paulo vai mencionar, como diz Oséias, chamei meu povo a quem não era meu povo. Olha Lo-Ami aqui, não era meu povo. Amém. E amada. Oi? Amém. O tempo já Amém. foi. Amém. Tá bom. Deixa. Pastor Paulo. Ricardo falou de peixe. Eu lembrei do grupo de judeus. Vai dizer que deu fome. Caraítas. Ah, sim, os caraítas. Os caraítas. Os caraítas são os judeus que a gente chamaria de sola escritura. Okay. Não aceitam a tradição judaica, esse grupo aí. O que você estava falando, eu vejo, por exemplo, em Romanos 11, a partir do verso 25, Paulo diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio, e ele está escrevendo para uma igreja que tem muitos judeus, muitas pessoas que se converteram e eram judeus. Que veio o endurecimento em parte a Israel, é interessante, em parte a Israel. Ele usa a expressão Israel dentro da totalidade. Não tem, na cabeça do Paulo não tem um grupo que ainda vai, como se pensar no século XIX, que vai aparecer para completar, um grupo que vai se unir aos judeus e formar uma nação agora. Então ele chama, diz, as partes de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Né? Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, aí Paulo diz, são eles inimigos por vossa causa, ou seja, por causa daqueles que se converteram, que são gentios e que entenderam quem era Cristo. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como nós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, ele coloca, né? Ele coloca o povo judeu, a casa de Israel, né, como ele vai dizer, a casa de Israel aqui, como um povo que tem uma promessa de que ele vai apartar as iniquidades de Jacó. E ele diz que essa é a aliança que ele vai fazer quando tirar os seus pecados, ou seja, um dia vai acontecer algo. Paulo escreveu isso à igreja dos romanos, né? Então ele não acreditava que isso ocorreu antes, que isso ia ser, ele nem se via como parte desse plano, no sentido de que desse evento, né? No sentido desse evento que ele está mencionando, né? Que é um evento futuro. E aí ele diz aqui que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis, que Deus tem um projeto, tem um plano para os judeus, para a casa de Israel, ele tem um plano para eles, e que esse plano um dia vai se concretizar. Por enquanto, eles foram encerrados em desobediência, até
que mais à frente venha de Sião, né, virá de Sião libertador e apartar de Jacó as impiedades. Eu tenho dúvidas aqui se esse texto ele não está mencionando aqui num sentido escatológico, né? Porque Jesus veio e eles não creram. Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus vem e eles não se importam, eles não creem. Mas ele diz que vai fazer uma aliança com eles quando remover os pecados. Então, eu acho que Paulo usa esse texto num sentido mais futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus tem um projeto para os judeus. Que Deus um dia haverá de restaurar essa nação no final, porque todo judeu que se converte, ele deixa de ser judeu. Ele passa a ser igreja. Não, você não pode ser causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Então, se o que nos une é o fato de Cristo ser o Salvador, independente de qual grupo estejamos, se judeus ou gentios, né, uma vez crendo nele, fazemos parte de um único grupo, que é a igreja. E que um dia, esses que estão fora vão presenciar algo grandioso da parte de Deus e haverá, com certeza, uma conversão de muitos judeus para a glória de Deus. Mas eu conheci gente, Ricardo, por exemplo, que acreditava que todo judeu ele é salvo. Eu dizia, mas como assim? Não, mas todo judeu é salvo porque Deus tem uma aliança? Não, todo judeu não é salvo. A gente vê muitos discursos duros de Jesus contra os judeus. Uhum. Né? Então, mas eu acredito que tem um remanescente, hein? E que um dia que esse remanescente ele vai ser remanescente exatamente porque vai reconhecer ao Cristo como Messias, para a glória de Deus. Pastor Paulo, posso fazer minha pergunta agora? Quero fazer para ti. Pode fazer. Minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que vai ter um remanescente, certo? É o que eu vejo no texto, né? Exatamente, a palavra de Deus aponta isso. Mas tem uma denominação que acredita que ela é a remanescente e que o povo judeu foi... Acabou. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor sabe quem é, né? Sei, mas para você ter ideia, todas as seitas chamadas restauracionistas, não é? Esse é um grande problema. Seitas restauracionistas, elas vão acreditar que Deus não tem um projeto mais com nenhum outro grupo, que não sejam eles, que são os ungidos, são os escolhidos, né? Por isso que você vê esses grupos por aí afirmando com tanta certeza que todo mundo é Babilônia, ou é Babilônia, o filho da Babilônia, né? Ou está fora do projeto e que a única igreja, o único grupo que salva é o deles. Isso é uma característica bem forte de seita. Né? Uma característica muito, 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 muito forte de seita é o exclusivismo denominacional. Nós somos salvos e fora de nós não há salvação. Concordo. E um grupo que surge no século XIX, né? Um grupo que surge no século XIX, afirmar isso com todas as letras é muito complexo. Por quê? Porque Jesus disse que a verdade dele não ia sair da terra, que a igreja dele não ia permanecer, a igreja dele ia ficar. Então, com todos os problemas que a história da igreja conta, né, que ocorreram, tem que ter a igreja de Cristo ininterrupta há 2000 anos testemunhando a verdade do evangelho na terra. Porque se eu falar que em algum momento a igreja desapareceu e aí precisou surgir um grupo específico para restaurar esse cristianismo primitivo que tinha sido perdido, então nós estamos dizendo que quando Jesus fala, não é, que a igreja dele, sobre quando ele fala para Pedro lá em Mateus 16, né, e ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Se nós acreditarmos que em algum momento, nesse período de 2000 anos, a igreja de Cristo sumiu, desapareceu, então Jesus se equivocou sobre a natureza da igreja, que ele disse que ia permanecer. Agora, se ela não permaneceu,
como é que eu vou acreditar que Jesus é o meu Salvador? Uhum. Então, esse é um dos grandes problemas das seitas restauracionistas, quando elas dizem o cristianismo, o único cristianismo verdadeiro, não é? Somos nós. Aí você pergunta, mas vocês foram originados quando? Não, a gente surgiu ontem. Mas nós somos a única verdade, porque a verdade é assumida da terra e nós estamos aqui para restaurá-la. Esse discurso vai contra o que Jesus fala sobre a natureza da igreja em Mateus 16. Então a gente tem que ter muito cuidado. A igreja, ao longo de 2000 anos, muitos problemas teológicos? Sim. Muita apostasia? Sim. Muitos conflitos dos mais variados? Se a gente for contar a história aqui, precisa varar a noite aqui e ainda não termina. Mas a igreja de Cristo sempre permaneceu. Exatamente, muito bem colocado. É claro que a gente está falando do adventismo. Eu fico abismado quando, em rede nacional, nos programas deles, eles falam, né, que Deus acabou com a oportunidade de Israel. Sendo que uma simples análise em textos que o irmão Ricardo já apresentou aqui, de Oséias, ou vamos lá, Hebreus 8, é o básico do evangelho. A nova aliança é com quem? As duas casas de Israel. Quem são as duas casas de Israel? Judeus e gentios. Como que eu vou tirar judeus do contexto? Não tem como. Exatamente tudo que o pastor Paulo falou, eu assino embaixo. Eu vou fazer uma pergunta, então, para o irmão Ricardo agora. Irmão Ricardo, de acordo com o que você falou sobre os judeus eleitos, certo? Você trouxe para nós aí uma eleição segundo as estrelas do céu e outra segundo a areia da praia do mar, certo? Você também concorda, pelo que eu vi, com o que o pastor Paulo falou, da obra de Deus para com os judeus nos últimos dias. A gente já viu na própria palavra de Deus, você leu o versículo, e eu vou enfatizar aqui, que a gente leu, está lá em Romanos 11, né? Que era necessário que a plenitude dos gentios se haja completa, certo? É necessário. Para que então, né, houvesse ali agora uma reaproximação. Isso daí só comprova com o que vocês dois colocaram. E nós estamos sim falando de judeus, certo? Como que você acredita que será essa reaproximação final? E se esses judeus que irão se achegar agora, eles farão parte desta nova aliança? Ou ele é um grupo seleto que vai ter uma outra missão? Tenta esclarecer para nós. Eu sei que é uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha o que você estava falando. Amém. Eu acredito que quando nós estudamos essa restauração espiritual das duas casas de Israel, e você citou aí Hebreus 8, que para mim é uma das chaves importantes, porque lá no verso 1 de Hebreus 8 fala de um sumo sacerdote assentado nas regiões celestiais, ou seja, mencionando Jesus como sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal, que é a ordem de Melquisedeque. E no verso 8 fala de uma nova aliança, que essa nova aliança em Cristo envolve casa de Israel, casa de Judá. E quando fala dessa união de casa de Israel e casa de Judá, o escritor de Hebreus ele faz Ctrl+C, Ctrl+V de Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Então aí chancela para mim, tá? Essa questão, essa restauração espiritual das duas casas de Israel. E por que entender isso? Porque isso traz luz acerca da obra dos últimos dias, envolvendo essas duas casas de Israel, que aponta para a igreja, essa descendência como estrelas do céu. E aí nós vamos entender o selamento dos 144 mil, onde muitos vão falar que é só judeu. É só judeu, mas eu enxergo no selamento dos 144 mil a igreja. Eu enxergo porque, pelo entendimento das duas casas de Israel, que é espiritual, que envolve a fé, eu vejo que a igreja, ela representa esses 144 mil. Eu quero até explicar esse selamento dos 144 mil, que mostra uma timeline, porque no selamento, que está lá em Apocalipse, capítulo 7, começa com Judá. Judá, 12 mil.
eu vejo aí uma timeline. Judá, aconteceu uma obra lá em Atos 2, envolvendo judeus. Os judeus da igreja primitiva de Atos 2, Judá. Então, nós temos menção de outras tribos, e essas tribos não faz referência à casa de Judá, ao reino do sul. E aí vai falar de Rúben, vai falar de Issacar, vai falar de José, e vai falando, até chegar ao último mencionado. O último mencionado é Benjamim, não está ali à toa, não está ali para bonito, como o Wagner costuma falar, né? Porque existe um propósito, um mistério neste selamento de 144 mil. Em Atos 2 começou uma obra, aconteceu toda uma trajetória de 2.000 anos, praticamente, já passando, envolvendo a plenitude dos gentios. E então, quando ocorreu a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. E o Senhor vai usar o quê? Vai alcançar, então, os remanescentes dentre os judeus. Por isso que eu enxergo Benjamim como algo profético ali no selamento dos 144 mil, envolvendo judeus, que eu chamo de judeus benjamitas, aqueles que vão reconhecer Jesus, que vão caminhar, né, na presença do Senhor, no Espírito Santo, para realizar sinais, prodígios, maravilhas, principalmente para alcançar estes judeus endurecidos, que ainda dentro da última semana, eles ainda vão resistir. Vai ter um cerco em Jerusalém, e então, quando eles enxergarem ali as duas testemunhas, enxergarem a obra que os filhos judeus vão realizar nesta última semana, aí então vai chegar o momento em que eles vão clamar, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, lá no encerramento principalmente, e então o Senhor vai alcançá-los com misericórdia. Amém, amém. Muito bem explicado. Eu vou passar a palavra ao pastor Paulo Batista. Pastor, antes do senhor entrar aí, eu quero pedir uma permissão rapidinho aqui. Quero botar na tela para vocês, irmãos, que eu tenho colocado a cada estudo que a gente faz aqui, a divulgação do site do meu amigo Gleison Pércio, descortinandoadventismo.com. Eu acabei de receber na minha casa, vocês vão conhecer aqui de antemão. Descortinando o Adventismo, volume 3, Ellen White. Olha a grossura do livro, tá? Irmãos, é acessível o valor para você que quer buscar conhecimento. Esse canal aqui, ele é um canal onde a gente faz uma defesa apologética em cima das doutrinas adventistas, e esse livro do nosso irmão Gleison, ele vem a te ajudar a trazer muitas informações que não chega no Brasil. Muitas coisas assim que pode te ajudar a esclarecer e tirar dúvidas, com todas as fontes, tá? Diferentemente de outros livros, aqui tem todas as fontes. Tudo que está aqui, quando é qualquer referência, está aqui. Não está plagiado, tá? Tá tudo aqui no livro. E é uma boa recomendação que eu deixo para você, para conhecer a trilogia. Tá bom? Só gostaria de fazer esse anúnciozinho aqui. Pastor Paulo, contigo agora. Você falou dos 144 mil, tem um texto, a gente tem lá no capítulo 14, né, de Apocalipse, tem Apocalipse 7, 14, capítulo 7 no capítulo 14, e aqui no capítulo 7, versos de 4 a 8, né, nós temos, então, viu-se o número dos que foram selados, que eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, e aí ele vai de Judá, 12 mil, né, de Rúben, de Gad e tal. Então ele vai classificar essas tribos aqui. Eu também não concordo que seja judeus. Eu concordo que seja igreja. Não é? E por uma questão interessante, né? Se você der uma olhada aqui nesse texto, a seleção dessas 12 tribos, como ela está, não é? Na ordem que está aqui, de todos os filhos de Israel, eu vejo que é uma representação da igreja. Você não vê, por exemplo, os filhos de Jacó, você não vê aqui, ó, você não vê Dan e nem Manassés são incluídos. A tribo de Dan e Manassés não estão dentro dessa nota aqui, né? Você dá uma olhada aqui. Dan é deixado fora, Levi, né, é incluído.
José é listado no lugar do filho de Efraim. Enfim, nós não vemos a mesma ordem comum de tribos do Antigo Testamento. É como Apocalipse é um livro codificado, né? É um livro codificado, a gente não tem dúvidas. Foi escrito dentro de um período de grande perseguição, então não dava para ficar falando as coisas muito em aberto, para não sofrer punição maior do que já estavam sofrendo. Mas você vê que é um retrato aqui da igreja, né? E usando isso aqui, eu me lembro quando você vê a carta, né, escritos como Tiago, quando ele sempre se refere às igrejas como tribo da dispersão, né? Uhum. Como tribo da dispersão, como quem diz assim, tem um Israel de Deus aqui, tem um grupo de Deus que está andando de acordo com a vontade de Deus, com a chamada dele, né? E que não tem obrigatoriedade de ser um grupo de identidade física, mas de chamado espiritual. Então, eu acho interessante isso, porque tem muita gente que acredita, e muitos cristãos que têm essa visão muito romantizada e que esses textos todos aqui, que João está escrevendo para uma igreja, né? Porque quem menciona aqui, acredita-se que foi escrito para a igreja de Éfeso, que é também onde João vai morrer, segundo a tradição. Então, o livro de Apocalipse tem essa função, e quando você dá uma olhada, está falando de igreja. Não dá para a gente acreditar que isso aqui é uma referência a judeus, né? Que seja judeus. Então, essa é a grande dificuldade, às vezes, da gente entender algum desses textos. Se você não fizer a comparação da lista de tribos aqui pacientemente lá, você vai ver que você vai tentar identificar essas tribos aqui com as supostas tribos de Israel, como se fosse um grupo especial de judeus chamado. As Testemunhas de Jeová têm uma interpretação bem biruta disso aqui, é muito maluca. As Testemunhas de Jeová acreditam que os 144 mil são os que vão morar no céu e o restante vai ficar na terra, que vai virar um paraíso. E aí, esse pessoal é o pessoal que primeiro que tinha nascido, que já conhecia o plano de Deus, tinha visto os finais do final dos tempos, e que já eram adultos em 1914, quando foi a primeira data marcada por fim. O Russell marcou o fim para 14, estourou a Primeira Guerra, disse, está vendo? Aí ele morreu em 16. Então, ele pensou que ia acontecer o Armagedon. E as Testemunhas de Jeová de lá para cá foram marcando outras datas, até a virada do 2000 eles pararam. Mas eles diziam que esse grupo era um grupo relacionado com a igreja. Então, essas interpretações aliás, esse grupo era o grupo das TJs que iam morar no céu. Só mudou de seita, porque o adventismo é muito parecido, pastor Paulo. Porque a Ellen White disse que quando se completasse os 144 mil adventistas, Jesus voltaria. Mas aí Jesus não voltou, né? Completou 144 mil, não voltou. Agora nós temos aí alguns milhões de adventistas no mundo inteiro. Então já passou de 144 mil. A desculpa foi a seguinte. Tem uma desculpa, sempre vai ter uma desculpa para a profecia não cumprida. A desculpa é a seguinte. Antes de Cristo Jesus voltar, um grupo elitizado, que são os 144 mil, os pioneiros, irão ressuscitar. E aí eles vão andar aí pela terra. Eles, os adventistas. Olha que coisa. Mas os grupos beberam das mesmas fontes, né? Exato. Bom, Ricardo. Amém. Exatamente como eu consigo enxergar, sabe? Uma obra do Senhor envolvendo a igreja. E como acontece esse selamento dos 144 mil, e esse selamento é muito importante entendermos que ele acontece ali porque o próprio Apocalipse 7 fala que antes que haja os danos às árvores, os mares, ou seja, os danos dos flagelos, a igreja é protegida por Deus dos flagelos que vão cair na terra.
Então, isso é muito importante, porque tem um propósito do Senhor envolvendo a igreja. E a igreja vai ser movida para proclamar arrependimento às nações. E, com certeza, este Israel também vai receber essa mensagem de despertar, de alerta, de arrependimento. E esse processo, ele vai aumentando, este processo de arrependimento vai aumentando. Tanto é que vai ter o cerco de Jerusalém. Lá em Daniel 12 fala que a abominação desoladora que acontece na metade da última semana vai até 1290 dias, Daniel 12. E aí, o que acontece? Nós percebemos, o próprio Jesus declarou acerca do cerco em Jerusalém, e então nós vamos perceber que vai ter ali um aperto àqueles que estarão em Jerusalém, e nós percebemos isso. Eu quero até ler aqui Zacarias capítulo 12. Aqui no verso 10 diz assim, ó: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, prantar-lhe-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente. É amargamente, ou seja, é um choro amargo, um choro de tristeza, de muita dor pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no Vale do Megido, fazendo menção aí, né, no falecimento do rei Josias. Tanto é que lá no capítulo 3 de Lamentações, o próprio Jeremias, né, discorreu ali acerca desse cenário e falou da flecha que Josias tomou. E houve um pranto. E aí a terra pranteará. Cada família à parte. Está falando da família da casa de Davi à parte. Olha só, dinastia de Davi, a casa de Judá, os judeus e suas mulheres à parte. A família de Natã, né? Natã, o profeta, também dentro dali do reino do sul, da casa de Judá. E a família da casa de Levi à parte. Olha, fazendo menção aos levitas. E aí nós percebemos que existe uma obra sobre esta linhagem também. Nos profetas a gente enxerga o Senhor realizando menção aos levitas. Um deles é o profeta Malaquias, se não me engano. E a família dos Simeitas, que também, né, nós temos menção aí da família de Simei à parte. E todas as demais famílias à parte. Então vai haver um pranto amargo. Muitos interpretam este recebimento de espírito de graça e súplica como algo bom, algo que vai encher eles de alegria, ou então da presença do Senhor para algo favorável. É favorável, mas é algo que vai amargar. Eles vão ser alcançados, sim, com misericórdia, mas, todavia, quando eles olharem para ele, eles vão chorar amargamente. Então, isso que eu consigo enxergar, né? E também uma outra passagem, né? Nos profetas, eu queria só mencionar a passagem ali que fala de Malaquias, né? Eu falei de Malaquias 3, do 1 ao 4, que diz assim, ó. Vou ler aqui para vocês, para não tomar muito tempo. Malaquias 3 diz assim, ó, fala do dia do Senhor, né? E aí diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Está mencionando os Levi, como mencionou em Zacarias também, né? E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e a oferta de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Aqui, Malaquias 3 é uma mensagem profética, porque fala da vinda. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E então faz menção de Levi, faz menção de Judá, de Jerusalém, que conecta com Zacarias capítulo 12. Eu poderia fazer uma pergunta, Ricardo, em cima, Wagner, só em cima de um texto que ele mencionou. Ricardo, como é que você entende esse texto de Mateus 24, que acho que você mencionou também o versículo 15, o abominável da desolação? Você fez menção desse texto? Ou foi impressão minha?
Eu fiz menção a Uma profecia desoladora, né? Ok. O sacrilégio terrível que vai acontecer. Ok. Aqui em Mateus 24:15, Jesus disse: Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aí diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, enfim. Mas ele diz assim: quando vocês verem, ou quando vocês vides, quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. E qual é a tua visão sobre o abominável da desolação? Porque Jesus, muita gente diz que foi Antíoco Epifânio, não é? Antíoco IV Epifânio. Geralmente o pessoal associa essa ideia, e Jesus está ali, sei lá, no ano 30 e pouco, e ele está dizendo para eles: quando vocês verem o abominável da desolação que falou Daniel, ou seja, Jesus não linkou Mateus 24:15 a um evento passado, mas diz que aquela geração iria ver num evento futuro, o abominável desolador. E aí ele dá uma orientação sobre como eles deveriam agir, né? E todo mundo concorda que isso aqui, dentro da interpretação cristã mais, sei lá, comum, é que isso aqui está falando da destruição do templo no ano 70. Eu acho que não tem nem muito o que discutir sobre isso. Como você vê? Você vê o abominável da desolação como sendo a referência a Tito, que sitiou a cidade santa e destruiu o templo, ou não? Não, eu vejo isso dentro da última semana, né? Porque quando nós lemos lá Daniel 7, onde fala do chifre pequeno, e também fala Daniel 9, da profecia das 70 semanas, no versículo 27, ele fará aliança com muitos por uma semana, então na metade da semana, então ele vai encerrar o sacrifício, a oblação. Eu enxergo esse sacrifício e oblação como o anticristo se manifestando na metade da semana para perseguir os santos. Então eu vejo isso na metade da semana acontecendo, do anticristo se manifestando, começa a perseguição aos santos, é uma grande tribulação. Então eu vejo isso de uma forma vindoura. Esse abominável, então, seria o anticristo. É a referência do anticristo se manifestando na metade da semana. E então a gente consegue enxergar também a Apocalipse 13, fala da besta emergindo do mar, de povos, línguas e nações. Também fala de perseguir os santos ali por 42 meses, e 42 meses é 3 anos e meio. Lá em Daniel fala de um tempo, tempos, metade de um tempo, que é 3 anos e meio. A gente faz associação, que também é 1.260 dias. Essas palavras de tempo, 42 meses, um tempo, tempos, metade de um tempo, 1.260 dias, a gente vai conectando e percebendo também pelo Apocalipse que se trata de um evento vindouro, onde o anticristo ele vai se levantar, vai se manifestar na metade da semana para perseguir os santos. Pastor Paulo, deixa eu interromper rapidinho, depois o senhor retoma nesse quesito, para o senhor entender, porque a linha de entendimento do Ricardo é a mesma minha, tá? Então, vai te ajudar a entender. O senhor fez uma pergunta muito pertinente de Mateus 24. Você vê que os relatos que Jesus está prevendo lá, quando chega no final, ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, ó, quando esses dias findarem, o sol se escurecerá, a lua não dará céu claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento. Então se verá o sinal do Filho do Homem vindo em grande glória. Quer dizer, esses eventos são para a geração do tempo do fim. É isso que a gente entende. Porque ele está falando de um tempo de angústia final, um tempo qual nunca... Mesma conexão o irmão Ricardo fez, você vai fazer lá em Daniel 12. É um tempo que nunca houve e nunca mais haverá, entendeu? Então, quer dizer, é aquele tempo que Jesus está conectando, é assim que a gente entende, sabe? Vocês não veem como profecia de dupla referência. Então, não, pode até ser, mas... não teve relação nenhuma com o final dela é no final. Não, para mim não tem... Eu, por exemplo, o irmão Ricardo, não temos dúvidas. E a referência de Cristo Jesus
é para o final, entendeu? A referência é para os últimos dias. Eu vejo, por exemplo, o antigo quarto Epifânio como uma sombra, algo que remete ao anticristo que há de vir no futuro, mas não uma profecia cumprida, né? Tanto o evento que aconteceu no período helenístico, tanto também no ano 70, eu vejo somente assim como algo que lembra, mas o cumprimento pleno, ele totalmente ali, nos últimos dias, faz menção ao anticristo mesmo. Porque assim, a maioria, né, dos intérpretes, mesmo pelo jeito, eu creio que vocês são dispensacionalistas, então a maioria deles acreditam que isso é por ser de dupla referência. Inclusive, se fala, né, que os cristãos, eles não morreu nenhum convertido que tinha vindo do judaísmo, não morreu nenhum no ano 70. As pessoas que pertenciam à igreja não morreram. Por quê? Porque eles lembraram desse sermão de Jesus e se retiraram de Jerusalém antes. Então, não houve baixas cristãs quando Jerusalém foi sitiada no ano 70. Então, se fala muito disso, né? Que houve essa percepção por parte daqueles cristãos de dizer assim, ó, você quando vê aí, o Ricardo mencionou, se não me engano, o Irineu de Leão, né? O Irineu de Leão, que é de Antioquia, né? E quando ele cita o Irineu de Leão, eu me lembrei de um outro aspecto curioso. Você vê alguns pais, né? O Tertuliano, não me lembro se o Justino Marte, eu não me lembro agora, mas que tem um posicionamento de ver um milênio literal, mas a ideia deles sobre tribulação geralmente é pós-tribulacionista, é de ver que essa igreja passaria por um momento de grande dificuldade, de grande tribulação, né? Você vê essa informação até naquele livro do Altner e do Stuiber, do Pateologia, né? Que eles têm uma visão de que vai passar por uma tribulação mesmo, né? Eles não teriam esses primeiros intérpretes do texto, e a gente aqui não está dizendo que eles são inerrantes, porque não são. Se fossem inerrantes, teria uma concordância, e não tem em alguns pontos, mas até por causa das escolas, né? É difícil acreditar que um cara de Alexandria, um Orígenes, ia interpretar a Bíblia como um Irineu. Não é difícil, a forma de pensar a teologia são diferentes. Mas eu acho interessante. Não, porque esse posicionamento de vocês é um posicionamento muito comum no meio tradicional batista, entendeu? No meio tradicional batista, bem comum. Então, pastor, eu sei que o debate não é comigo, mas eu costumo, sempre que eu vou fazer uma leitura bíblica, eu costumo ver o contexto assim, eu não deixo passar uma palavra. E se a gente vê o início dessa conversa toda, é uma conversa, é uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta está lá no versículo 3. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Por que Jesus ia citar alguma coisa do ano 70 somente? Tipo assim, eu vou te dar um sinal aqui do ano 70, mas não tem nada a ver com o fim do mundo, não, tá? Essa pergunta de vocês eu não vou responder. Eu acho que a gente pensa um pouquinho assim com a racionalidade do contexto, o que ele estava apresentando. Tanto é que Cristo Jesus vem apresentar as dores, os princípios das dores, depois ele fala da grande tribulação. É claro que se você pegar todo esse contexto, você vai chegar no ano 70 e vai dizer, tá aqui, ó, cumpriu. Só que não. Por quê? Porque o final da citação, ele está exatamente apresentando os sinais eminentes que estão contidos também na sétima trombeta. Você vai ver lá na sétima trombeta. Os mesmos contextos que quando Jesus vai acontecer. Então, quer dizer, quando a gente faz essa interpretação, nós estamos somando contexto e profecia ao mesmo tempo para dar o cumprimento que nós acreditamos que, de fato,
A pergunta foi respondida por Cristo Jesus. É referente à vinda dele. Não, nós acreditamos nisso. Só que, por exemplo, fica difícil você encaixar um versículo, por isso que se fala de profecia de dupla referência. Fica difícil você se encaixar esse versículo aqui. Quem estiver no campo, quem estiver sobre o irado, não deixe tirar casa alguma coisa. Uhum. Você acreditar que isso é uma citação literal, o futuro. Casa com irado, a gente não. Aonde vai estar isso? Quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Aí das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, esses elementos aqui, o Wagner, também, fuga no inverno ou no sábado. Qual o problema de uma fuga ou de uma perseguição no inverno ou no sábado hoje? Nenhuma. Mas para eles, sim. E aí, esses elementos aqui é que, para alguns, fica assim, é como se fosse uma profecia de dupla referência. Não que não tenha, como eu falei para vocês, quando vem depois o abominável da desolação, ele pode estar usando isso como um tipo aqui, né? Como uma tipologia de um antítipo que é Jesus, que vai vir mesmo, desculpe, o anticristo que virá mesmo e vai perseguir em alta escala. Mas se você pegar, e eu entendo o que você quer dizer quando você menciona a questão da literalidade aqui, porque, verso 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus instiga, primeiro diz isso. Jesus começa falando do templo. Vai derrubar tudo isso aqui. Aí, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, se aproximam dele os discípulos em particular e perguntam, diz-nos quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda a consumação do século? Então, eles se preocupam com a ideia do templo que vai ser destruído, porque eles não acreditam. Sim. Então, para alguns, Wagner, é por isso que para alguns existem elementos nesse texto que apontam também para ideias do ano 70, entendeu? Não, eu acho que a gente não discorda disso. Eu acho que a gente chega na mesma concordância de que essa profecia... Mas que tudo isso se concretizou no ano 70 é impossível. Não se concluiu. Exatamente isso. Agora, nós temos uma questão importante aqui. Nós estamos falando do quê? Os judeus... Olha o tema da live. Os judeus foram rejeitados por Deus, e todo esse contexto que você falou, que parece que não se aplica, vai entrar mais ou menos no pensamento que o Ricardo trouxe para nós. Por quê? Porque nós cremos que haverá uma obra em Israel de aproximação dos judeus, então também se aplica para eles. Eu acredito que é mais ou menos isso que o irmão Ricardo entende, né, irmão? Sim. Quando eu vejo que existe um epicentro dessa... Isso. A gente sabe que a grande aflição vai acontecer no mundo inteiro. Todavia, existe um epicentro disso aí, que é ali, naquela região de Jerusalém. Então, nós cremos neste cerco em Jerusalém. Zacarias 12 demonstra bem sobre este cerco. Então, eu até entendo a maneira como Jesus colocou ali, falando do inverno, falando do sábado, porque fala da Judéia, porque ali vai ter um epicentro, um cerco envolvendo estes judeus. Mas o anticristo, ele vai realizar esse cerco, todavia ele vai perseguir todos, não somente... ele vai afligir não somente esses judeus, ele vai afligir principalmente a igreja. Sim. Então, por isso no mundo ele inteiro. vai afligir a igreja. E aí a gente percebe essa fuga que Jesus fala se aplica ali aos judeus, né, naquele lugar, naquela região, mas a gente enxerga também, pastor Paulo, uma fuga da igreja para o deserto. Não sei se o pastor consegue enxergar ali em Apocalipse 12, por mais que trata de uma história, né, um relato ali muito simbólico, muito alegórico da mulher, né, tendo, né, vestida de sol, né, com a lua debaixo dos pés,
coroa de 12 estrelas, eu começo a enxergar uma obra do Senhor envolvendo essa trajetória da humanidade, envolvendo os seus filhos, os filhos de Deus nessa trajetória. Mas como fala ali também de um tempo, tempos metade de um tempo, ou seja, 1.260 dias voando com asas de águia para o deserto, eu consigo enxergar a igreja fugindo para o deserto. Então, essa mensagem de Jesus, por mais que a gente consegue enxergar que é uma mensagem ali que os judeus vão ficar atentos, também é uma mensagem para a igreja, porque a igreja também ela vai fugir, tanto é que o anticristo vai perseguir os santos. E eu enxergo esses santos aí também a igreja. Porque ele é anticristo, né? Isso. Ele vai ser contra quem segue a Cristo. O judeu não segue a Cristo. Então ele vai ser anticristo. Exatamente. Olha quem chegou por aqui, ó. Pastor Igor Guerreiro, canal Vem o Teu Reino. A paz, amados. Finalizando o seminário aqui no Rio, depois verei gravado. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Forte abraço, pastor Igor. Forte abraço. Já sabe que já está convidado para a próxima aqui. Eu queria até... lembrei agora que, né, o pastor Igor passou e a gente sempre faz os estudos, né, que nós realizamos aí do seminário das 4 dimensões do reino, e a gente sempre traz ali para reforçar essas explicações com os discípulos dos apóstolos da escola de Antioquia, né? E aí eu lembrei agora de Irineu de Leão novamente, e ele fala dessa perseguição da igreja. Eu até gostaria de mencionar bem rapidamente, tá? Está aqui, diz assim, ó, no item 26.1. Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará 3 reis. Está falando do anticristo, o chifre pequeno, que ele vai derrubar estes 3 dentre os 10, né? Destes 10 reis, que os outros se lhe submeterão, e ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzilão a cinzas, darão seu reino à besta e perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda do nosso Senhor. Então, aqui, Irineu de Leão também acreditava que a igreja passaria pela grande tribulação e ela seria perseguida pelo anticristo. Sim. Perfeito, perfeito. Irmãos, estamos chegando aí no finalzinho da nossa live, né? Eu quero ver se algum de vocês dois quer fazer alguma pergunta ainda ou podemos encaminhar para o final aqui? Por mim, pode encaminhar para o final. Tá bom. Eu também. Então tá. Então, antes de nós terminarmos, eu prometi que nós ia trazer algumas perguntas, certo? Eu tenho uma pergunta aqui muito pertinente, que foi direcionada ao pastor Paulo, e eu quero que o pastor Paulo responda para nós, que é uma pergunta do irmão Michael. Eu vou botar na tela para nós aqui. Pastor Paulo, está aqui a pergunta, ó. Minha pergunta para o final. Tendo em vista todo o contexto de Oséias 1, o irmão Ricardo leu para nós aí praticamente na totalidade, e Romanos 9, que vem a confirmar o que Oséias 1 estava falando, como o pastor Paulo vê a questão de Efésios 2, que Paulo nos aproxima à cidadania israelita, citando Isaías 57:19. Pastor Paulo. Efésios 2. E como ele diz, né? Efésios 2, que Paulo está aproximando a cidadania israelita, né? Digamos assim, Ok. tem mais diferenciação, agora Israel é espiritual, como você sabe. E ele cita Isaías 57:19. Eu entendo o seguinte, o texto é claro. Gentios e judeus são unidos pela cruz. Pronto. Efésios. Não tem, né? Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado de circuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança das promessas, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, foram aproximados. Não tem nenhuma dificuldade com isso. A grande dificuldade não é sobre aqueles que se achegam a Cristo durante esses dias, durante o período da igreja, mas de como se dará no final, né,
em algum momento específico, uma chamada maior de judeus. Sendo que eu não sou sionista. Eu não sou aquele cara que defende tudo que Israel faz, porque o povo que está lá é o povo de Deus. O Israel que está lá não é o povo de Deus. O povo de Deus é quem crê em Cristo. Perfeito. Tá certo? Então, eu não acredito nisso. Agora, eu acredito que Deus não desamparará esse povo e que muitos deles se converterão. Muitos deles se converterão. Então, não tem nenhuma dificuldade de ver Efésios 2 como um fato presente da história da igreja e ver Oséias e ver os outros textos como algo que vai acontecer em um momento particular da história, no desenrolar da revelação de Deus até o final, nos últimos dias. Eu vou encaminhar a mesma pergunta para o irmão Ricardo. Amém. Bom, Efésios 2, o pastor Paulo mencionou sobre essa união entre gentios e judeus, e o irmão Maiker mencionou Isaías 57:19. Eu quero ler ele aqui, tá? Diz assim: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Eu conectei essa passagem de Isaías 59 com aquela de Daniel 9, que eu mencionei agora antes, né? Onde ele orava pelos de perto, pelos de longe. Então, Paulo também usa essa dinâmica de mencionar os de perto com os de longe. Ele faz referência até mesmo à linhagem, à etnia dele. Eu sou israelita da tribo de Benjamim. Então, Paulo estava sempre ali dialogando, mostrando uma obra do Senhor envolvendo gentios e judeus. Tanto é que Efésios 2, eu gosto de mencionar sempre o capítulo 2, no verso 16, que diz assim, ó, de reconciliar ambos. Quem que são ambos aqui? Paulo sempre fala gentios e judeus em um só corpo. Qual é o corpo de Cristo? É a igreja. Então, nós precisamos mencionar que igreja é a união de gentios e judeus em Cristo Jesus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E eu ainda vou conectar isso com o profeta Isaías também, só que agora no capítulo 11, onde ele vai falar o seguinte, que lá no verso 3, a gente sabe que o Isaías 11 fala do reino milenar, fala de um cenário onde fala de um leão pastando ali junto com o cordeiro, fala de paz e fala de levantar o estandarte entre as nações, e então Efraim não invejará a Judá, Judá não oprimirá a Efraim, ou seja, vai destruir essa inimizade entre gentios e judeus através da cruz em Cristo Jesus. Por isso que eu gosto de analisar a palavra no hebraico aí, o pastor Paulo me corrige se eu estiver errado, Jerusalém, no hebraico é Yerushalayim. Esse Ain no final é um feminino no plural. E aí eu conecto com Gálatas capítulo 4, onde Paulo ele fala de uma Jerusalém do alto e uma Jerusalém terrena, onde a do alto é livre e a do baixo de baixo, o terreno é escrava. Então existe uma obra do Senhor, né, onde tem aí os filhos de Deus que se relacionam com a Jerusalém do alto, e existem aqueles que estão escravizados pela Jerusalém, aí envolvendo, conectando com essa Jerusalém terrena, escrava. E eu sei que Paulo não falou que a Jerusalém, que é escrava terrena, vai ser condenada. Ele apenas disse que ela estava escrava, mas que na ocasião da manifestação dos filhos de Deus, então vai haver aí a saída, o resgate desse cativeiro, dessa escravidão, da maneira como eu enxergo. Muito bem. Uma coisa ficou clara. A pergunta foi respondida da live. Ficou clara. Não, Deus não rejeitou os judeus.
qualquer pessoa que tivesse essa dúvida, primeiramente, era só ler Romanos 9, 10 e 11. Já estaria solucionado. Mas se não se dá por satisfeito, os argumentos apresentados aqui com alguma divergência de entendimento, isso é normal, a gente deixou muito bem claro que a nova aliança, irmãos, é com as duas casas de Israel. E isso, não temos dúvidas. Chegamos num acordo de 100%. A nova aliança é com judeus e gentios, os dois juntos, como diz o irmão Maiker, né? Eles fazem parte aí de um só povo, um povo espiritual agora. Não mais de sangue, mas da promessa. Então, que você tenha essa certeza, que essa certeza fique no seu coração no dia de hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos para o próximo debate. No próximo debate, eu vou mudar as cadeiras aqui com o irmão Ricardo. O irmão Ricardo vai apresentar e eu vou estar debatendo aí com o pastor Ezequiel Gomes sobre as 70 semanas. Vai sair faísca, irmãos, não percam. Não se esqueçam também aqui no canal Remanescente, onde a gente está estudando semana sim, semana não, depende se tem debate ou não, a gente está estudando aí sobre o livro de Hebreus, estamos já no 2º capítulo, com bastante informação, bastante esclarecimento, né? Eu quero convidar aqui o pastor Paulo para suas considerações finais, pode abordar ainda em cima do tema, fica à vontade aí para suas considerações finais, pastor Paulo. Quero só agradecer, meu irmão, o convite, né? Amém. Obrigado por estar aí, conhecer o Ricardo também, Deus te abençoe, meu irmão, e que nos faça aí crescer na graça, no entendimento do Senhor. Agradecer o convite, essa oportunidade da gente dialogar sobre as Escrituras, eu acho que sempre vale a pena. Que Deus os abençoe. E o pessoal que quiser o material aí que você mencionou no início, entre em contato comigo pelo e-mail pauloapologetica@gmail.com. Vou deixar na descrição o e-mail também, tá bom? Deus abençoe. Irmão Ricardo, tuas considerações finais, meu irmão. Amém. Quero agradecer também, pastor Paulo, de conhecê-lo aí conosco, de ouvir o pastor falando sobre os judeus, e muito importante realmente entender o trabalhar do Senhor em cima desses judeus. Tem ortodoxos, tem cabalistas, tem ateus, tem diversos tipos de judeus, e o Senhor ainda tem uma obra para realizar. Louvado seja Deus por este podcast, esta live de esclarecimento. Eu digo aqui que nem foi um debate, foi um diálogo, né, foi pastor? Muito bom. Né, de exposição aí dos argumentos, e louvado seja Deus por tudo. E também, quem puder aí, né, entrar em contato, eu tenho um canal Vozes de Trombeta, mas também tem o site vozesdetrombeta.com.br. Ali tem os nossos materiais publicados, o Prélio dos Cânticos, para quem quiser, tem um material físico, tá? O livro físico também, através da editora, pode solicitar lá também. E os e-books estão lá disponíveis, você pode baixar à vontade, estudar e entre em contato para dialogar conosco aqui sempre que possível. Amém? Muito obrigado por tudo aí. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje foi de alto nível, altíssimo nível. Vocês dois estão de parabéns. A gente conseguiu trocar uma ideia bacana aqui e vai ficar para a história do canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pastor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Irmão Ricardo Maciel, muito obrigado por tudo. A cada irmão que participou com a gente aqui, não se esqueça, deixa o seu like aqui, né? Compartilhe essa live para que possa chegar em outros lugares, porque a gente acredita, sim, que esse material foi muito bem elaborado por nós aqui, muito bem abordado, tá? Então, compartilhem aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal Apologia com P, do pastor Paulo Batista, e no canal Vozes de Trombeta, do irmão Ricardo Maciel, e canal Remanescente, a qual você está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima noite, e a gente